Estamos de volta com o programa No Compasso da Graça, programa da Igreja Batista Central de Três Pontas. E nesta quarta-feira, queridos, eu quero compartilhar com vocês um texto que já é muito conhecido, mas eu tenho certeza que o Senhor quer ensinar algumas coisas para nós a partir deste texto, que está escrito no livro de Josué, no capítulo 24, nos versículos 14 e 15. Está escrito assim: portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais os seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, muitas vezes nós usamos esse texto como se ele fosse uma promessa, uma profecia de Josué, para que no futuro a gente veja a nossa casa, a nossa família servindo ao Senhor. Mas vamos ao contexto, vamos ver em que circunstâncias este texto foi escrito, né, e por que nós lemos este versículo hoje. Então, o versículo 15, ele está num contexto de um discurso que Josué proferiu na sua despedida. Então ele estava já no finalzinho da sua vida. Então o povo de Israel, ele já havia conquistado grande parte da terra prometida e ele estava estabelecido em suas tribos, né? As tribos já estavam espalhadas ali, organizadas. Então Josué faz um discurso acerca para a sua vida, né? Acerca daquilo que já tinha sido feito pelo Senhor para o povo de Israel. Então ele reuniu todas as tribos ali em Siquém, e ali era um lugar cheio de significados, né? Então por que ele escolheu aquele lugar? Porque ali tinha sido um lugar também onde Deus apareceu a Abraão quando ele chegou à terra de Canaã. Isso está escrito lá em Gênesis 12. Ali em Siquém também foi o lugar onde Jacó enterrou os ídolos da sua família, que está escrito em Gênesis capítulo 35, versículo 4. E também foi o lugar onde Josué renovou a aliança entre Deus e o povo. Então ele estava ali naquele lugar fazendo um discurso para o fim da sua vida. E antes de chegar no capítulo 15, ele faz uma retrospectiva de toda a história de Israel, né? Está nos versículos de 1 a 13. Então, ali ele começa a falar que Deus chamou Abraão, ele fala sobre a libertação do povo que estava cativo no Egito, ele fala também sobre o fato de Deus ter aberto o Mar Vermelho, né? Sobre um milagre, sobre um acontecimento sobrenatural que desafiou até as leis da natureza. Fala sobre o sustento que Deus proveu para o povo no deserto. Ele fala também que Deus concedeu vitórias diante de vários inimigos, né? Muitos inimigos foram derrotados pelo povo de Israel naquele tempo de peregrinação até a terra prometida. E ele fala também que Deus entregou aquele povo à terra prometida, mesmo que eles não tivessem merecimento. Foi Deus que fez todas essas coisas. Mas, apesar de Josué mostrar ao povo todos os feitos do Senhor, num discurso onde o povo estava todo ali à sua frente, ouvindo o que ele tinha a dizer, o povo continuava sendo tentado pela idolatria dos seus antepassados, né? Ele descreve ali os deuses de outros povos, né? E Josué, então, ele chama a atenção do povo para eles abrirem mão
de outros deuses, tendo em vista que Deus já tinha dado muitas provas do seu poder, do seu cuidado, do seu amor, do seu zelo pelo povo, dando manifestações sobrenaturais da sua presença, da sua divindade, do seu amor, da sua tomada de posse daquele povo para si. Mas ainda assim, o povo continuava idolatrando, continuava se rendendo à adoração a outros ídolos, né? Então Josué dá uma prensa no povo, ele dá uma cartada final. Ele disse que o povo então devia escolher. Ele tinha que escolher, e ele ainda disse, né? Escolham. Mas vamos atentar para um detalhe muito importante. Quando ele fala escolham hoje a quem vocês vão servir, ele não está colocando os deuses dos antepassados em pé de igualdade com o Deus Criador, o Deus de Israel. Ele só estava dizendo que não é possível que depois de tudo que vocês viram, o que o nosso Deus fez por nós, o que Ele é capaz de fazer, vocês ainda tenham dúvida quanto à adoração a outros deuses. Então ele fala, escolham hoje a quem servais, né? E não era uma questão simplesmente religiosa, né? Era uma escolha de fidelidade a Deus, de identidade, de saber quem aquele povo era, a quem ele pertencia. Era uma questão de obediência, porque haviam os estatutos de Deus já estabelecidos naquele povo. Então, quando Josué chama o povo para uma consciência, ele abre o jogo e fala, olha só, vocês hoje têm uma escolha, mas escolham rápido a quem vocês vão servir. Depois de tudo isso que eu falei, vocês ainda têm dúvida de quem é que vocês vão servir? Então ele estava dizendo que o povo precisava tomar uma posição em relação à adoração. E ele chama o povo à responsabilidade, mas ele também dá o seu testemunho. Ele disse, vocês, eu não sei o que vocês vão fazer, não sei o que vocês vão escolher, não sei qual vai ser o posicionamento de vocês, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então esse versículo, queridos, não é um versículo de uma profecia de algo que Deus vai fazer, que muitas vezes a gente vê adesivos nos carros, a gente vê enfeite de porta, a gente vê tantas coisas só com essa inscrição, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, no sentido de que Deus vai fazer pela sua família para que ela se renda ao Senhor. Não é isso, não é Deus quem vai fazer, sou eu e é você. Nós precisamos decidir que nós e a nossa família vai servir ao Senhor, porque nós temos experimentado um relacionamento, nós temos experimentado uma manifestação de Deus muitas vezes, temos vivido muitas vezes experiências sobrenaturais que não nos deixam dúvidas de que Deus, o nosso Deus, o único que entregou o seu Filho unigênito para morrer na cruz pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, este é o único Deus que pode receber a nossa adoração, que pode receber o nosso coração, que pode fazer com que a gente tenha nele o nosso objeto de adoração, o nosso objetivo de adoração, que tenhamos nele a pessoa que é única, digna de receber toda a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa devoção, a nossa vida, o nosso coração por inteiro, porque nós reconhecemos que Deus é aquele que deu Jesus para nos salvar,
Nós antes pertencíamos ao pecado, pertencíamos ao império das trevas, mas nós fomos transportados por meio de Jesus para viver no reino do Filho do amor de Deus, que é o reino que Jesus vai estabelecer sobre essa terra. Então, meus queridos, a nossa vida, ela é uma vida regrada pelo Evangelho. E esta vida regrada pelo Evangelho é uma vida que requer renúncias muitas vezes. Requer que nós entendamos que muitas vezes nós precisamos abrir mão das nossas convicções, das nossas reputações, dos nossos sonhos, das nossas metas, abrir mão daquilo que é da nossa alma, da nossa carne, em favor do nosso espírito alinhado com o Espírito de Deus. E para isso, nós precisamos todos os dias tomar essa posição. Não importam as outras pessoas, não importa os meus outros familiares, não importam os amigos do trabalho, os amigos da faculdade, os vizinhos, até os irmãos da mesma comunidade. Porque muitas vezes, nesses lugares, nós somos tentados a deixar de servir ao Senhor para servir a outros deuses. E quando eu falo de deuses aqui, quantas coisas podem ser deuses? Né? Tudo aquilo que é colocado no lugar do Criador é uma forma da gente olhar para outros deuses. Mas quando nós nos posicionamos, abrimos mão daquilo que é da nossa alma, da nossa vontade, para servir ao Senhor, e isso é posicionamento. E é por isso que neste posicionamento nós podemos declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, independente das circunstâncias, independente das ofertas que muitas vezes o mundo oferece para nós, que os amigos, que muitas vezes nem são amigos, oferecem para nós, para que a gente saia dessa posição de filhos que nós já conquistamos por meio da cruz de Jesus. Então esse posicionamento, essa declaração vai fazer com que você renuncie coisas e que você abrace coisas que devem ser abraçadas, para que de fato você e a sua família sirvam ao Senhor. Então o meu convite para você, o meu desafio para você nesta tarde, nos próximos dias, é que você se movimente, se posicionando para declarar que a sua família, juntamente com você, vão servir ao Senhor, independente das circunstâncias. Não olhar mais isso como uma promessa, como algo que vai acontecer. Não, é algo que já acontece hoje, porque você tem um posicionamento em Cristo de ver o Senhor como Salvador da sua vida, como remidor dos seus pecados, como aquele que tem a sua mão estendida sobre você para te abençoar todos os dias da sua vida. Então, meu querido, eu quero nesse momento orar por você, orar com você, para que essa palavra ganhe lugar no teu coração, para que você viva essa palavra, para que esse posicionamento ganhe corpo, ganhe vida no seu dia a dia, e você experimente todos os dias o que é de fato servir ao Senhor e servir com alegria. Amém? Vamos orar? Coloque a sua mão no seu coração, se conecte agora com o Espírito Santo de Deus e ore comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, diante da palavra que o Senhor nos expôs no início desta tarde de quarta-feira, eu quero declarar que eu recebo a tua instrução para não mais me envolver com as coisas que me afastam do Senhor, que me levam a adorar outras coisas,
a adorar outros deuses, a ter outras prioridades, porque eu quero me posicionar juntamente com a minha família e servir ao Senhor todos os nossos dias, servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com o coração, com entendimento, com força, com toda a nossa alma, porque reconhecemos que o Senhor foi o único que deu o seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. E por causa dele, por causa deste sacrifício de obediência, eu também quero viver em obediência ao Senhor, reconhecendo que o maior de todos os mandamentos é amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, nesta hora, eu me posiciono e eu acredito, Senhor, que cada um dos teus filhos que está ouvindo esta oração, que está orando junto, está se posicionando para não mais permitir que outras coisas tomem o lugar do nosso Senhor, que outras coisas impeçam que o nosso coração esteja livre para adorar somente ao Senhor. Que neste dia, tudo aquilo que nós fizermos, exalte o nome do Senhor. Que todas as nossas ações, elas sejam positivamente influenciadas pelo Teu Espírito e sejam influenciadoras para aqueles que estão à nossa volta, especialmente a nossa família. Pai, que o Senhor continue guiando os nossos passos e nos dando direção para tudo aquilo que formos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que essa palavra encontre lugar no teu coração. Que o teu posicionamento te leve a lugares cada vez mais profundos em Deus, para você experimentar cada dia mais da bondade, da fidelidade, da misericórdia, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que você tenha uma quarta-feira abençoada e que no nosso próximo encontro nós continuemos firmados nesse posicionamento, em nome de Jesus. Amém?